Agora a gente vai falar em RC estratégica com base em duas outras teorias, que é a teoria integrativa e a teoria em ética. Na teoria integrativa, a preocupação é o gerenciamento com as questões sociais, a responsabilidade pública, a gestão dos stakeholders e a minha performance social corporativa. Vamos voltar ao exemplo da Natura, que atua também com foco nessa teoria integrativa. Ela tem uma visão instrumental, mas ela também tem uma gestão com os stakeholders. Como assim? Vamos voltar para o produto Ecos. Ela usa a sabedoria das comunidades na Amazônia, das comunidades indígenas. Não existe uma legislação clara dizendo como você vai usar essa sabedoria popular. Então eu preciso integrar, eu preciso andar nos mercados, eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso identificar como usar os produtos naturais. Então eu estou buscando essa integração, esse gerenciamento de questões sociais. A comunidade pode se sentir usurpada. Esta grande empresa vem aqui, toma a nossa sabedoria e a gente ganha o que com isso? Não vou passar nada. Então eu tenho que interagir. A empresa precisa ampliar essa relação de ganha-ganha, precisa gerenciar esses stakeholders, buscando uma performance social corporativa que não somente ela ganha, mas também a comunidade onde ela está atuando. Então eu tenho uma visão de RC estratégica integrando com os meus stakeholders, os que estão me transmitindo o conhecimento. A Natura consegue atuar muito bem nesse sentido. Agora vamos falar da RC estratégica com uma visão baseada na ética. Eu preciso ter um foco na teoria normativa dos stakeholders, ou seja, eu vou fazer o que é certo, estabelecer os padrões corretos de atuação. Eu tenho uma preocupação com os direitos universais, os direitos dos trabalhadores, ou seja, eu atuo nessa comunidade, mas eu atuo e interajo com outras comunidades em outros países, ou seja, eu tenho uma visão mais ampla da minha atuação, com foco no desenvolvimento sustentável e na preocupação com o bem comum. Então, vamos falar de empresas, por exemplo, como a M&S, Marks Spencer. É uma empresa inglesa, é uma empresa de varejo inglesa. Ela tem fornecedores em diversos países e essa preocupação da teoria em ética, por exemplo, de exploração dos trabalhadores. Eu tenho uma restrição legal no meu país fornecedor muito mais frouxa do que no meu país de origem. Então eu tenho uma restrição na Inglaterra, mas eu não tenho essa restrição na China. Na teoria baseada em ética, a empresa vai fazer o que é certo, atuar, contratar os fornecedores e ter exigências baseadas nesses direitos universais. E aí ela está buscando o desenvolvimento sustentável e a preocupação com o bem comum. Vocês devem estar imaginando como é difícil avançar para um estágio de transformação, focado em ética, focado em integração. A empresa não acorda, opa, agora eu estou transformando a realidade. Ela passa por estágios de aprendizagem organizacional. Esses estágios de aprendizagem organizacional, a empresa evolui. Então ela pode começar negando e atuando de uma forma defensiva, esse estágio inicial defensivo. Não, eu vou só atender a legislação. Se não tem legislação, eu não tenho o que fazer. Vou atender a legislação. Mas a sociedade muda, as demandas mudam, outros atores influenciam, outras empresas definem. Então, esse ambiente, ele é um ambiente em constante mudança. Então, a empresa pode avançar de um estágio defensivo para um estágio de resposta. Ok, se eu tiver a demanda, eu atendo.
Se a comunidade estiver reclamando da minha chaminé, das minhas emissões atmosféricas, mesmo que eu esteja dentro da legislação, eu vou colocar um filtro. Ok, ela está avançando dentro da responsabilidade ambiental e social. Ela precisou desenvolver tecnologia, ela precisou desembolsar recursos para fazer essa modificação e ela aprendeu nesse avanço de defensiva para complacência, respondendo às necessidades. Mas quando você começa a interagir com os stakeholders, né, surgem novas demandas e é preciso aprender a ter essas relações. Então, a Petrobras, por exemplo, quando começou a se relacionar com a comunidade, vinham demandas de toda a sorte. Que demandas são essas? A gente precisa melhorar a arborização da nossa comunidade. Petrobras pensou, cabe fazer esse tipo de projeto? Será que isso não é uma ação do governo? Mas ela, como tem poder e tem espaço de negociação junto ao governo, pode chegar à prefeitura e pedir esse tipo de projeto. Ela vai melhorar a qualidade do ar da comunidade e a comunidade não conseguiria chegar à prefeitura, mas ela, com uma demanda, consegue fazer. Então, ela vai avançando nessa integração, não apenas atendendo a demanda da comunidade, de um stakeholder, mas integrando com outra, porque ela tem esse canal de comunicação. E para isso, ela vai ter de aprender. O gerente de comunicação não vai só se preocupar com as questões corporativas, também se preocupa com a qualidade de vida da comunidade vizinha. Mas ela consegue a sua licença para operar de uma forma muito mais tranquila. E aí, nesse sentido, a empresa ganha a vantagem de fazer o primeiro movimento. Já começa uma visão estratégica, ou seja, ela se diferencia dos seus concorrentes. Então, ela está dentro de um polo industrial. Vamos voltar para esse modelo de integração da Petrobras, da refinaria, com a comunidade. A comunidade agora vai exigir que outras empresas dentro desse polo industrial atuem de forma semelhante. E ela vai ter as vantagens, porque sempre vai ser o exemplo para as comunidades. E aí, nesse sentido de aprendizagem organizacional, a empresa evolui porque ela começa a influenciar o setor, ela começa a definir as normas, fazer o que é certo, integrar. E quem vem por último, quem vem depois, está sempre copiando, não tem a vantagem competitiva. É por isso que é preciso ter uma maturidade organizacional. Para a gente avançar daquele estágio de defensiva até um estágio de transformação da realidade social, é importante que haja uma evolução na maturidade organizacional. Ela aprende e fica madura. Como a responsabilidade social se insere dentro da empresa? Num estágio latente, ela pode atuar de forma defensiva ou então ela fazendo pequenas ações. É dentro do que eu tinha falado, daquelas questões sociais genéricas, onde a empresa faz uma semana de meio ambiente, ela faz alguma coisa, cria uma consciência, mas ela tem uma capacidade de transformar a realidade, de melhorar o ambiente de trabalho? Ela precisa avançar nesse processo. Se ela faz uma semana de meio ambiente, mostrando aos trabalhadores os impactos ambientais da sua atividade, ela começa a gerar uma pressão dos próprios trabalhadores. Se eles estiverem conscientes, eles vão começar, opa, aqui a gente está gastando água demais, a gente está gastando energia. Eu não posso deixar que esse efluente seja lançado fora dos padrões, ou seja, lançado de forma que vai afetar a vida da comunidade. Então, nesse estágio emergente, as questões emergem e a empresa passa a responder, passa a modificar os seus processos internos dentro do nosso modelo de RSC estratégica. E aí, avança-se cada vez o engajamento. Ok, a força de trabalho
está exigindo que não pode lançar o efluente naquelas condições. Então começa o engajamento. Ok, então vamos desenvolver tecnologia. Como é que a gente pode melhorar os nossos procedimentos? Então a empresa avança nesse modelo de maturidade, avança na maturidade organizacional, engajando, e aí não só com os trabalhadores, mas também com empresas de consultorias, com o governo. Quais são os padrões? Como é que esses padrões eles vão aumentar? Quanto tempo eu tenho para me adequar? Ela vai atuando de uma forma institucional, ou seja, não é um momento, acordei e vou fazer. Não, aquilo está institucionalizado. Os setores entendem, os setores estão integrados. Então, eu estou lá falando do setor responsável pelaquela estação de tratamento de efluentes. Mas ela está ali só no final tratando efluente. Quem é que gerou esse efluente nessas condições? Foi a área de produção. Ah, mas o problema foi o pessoal de compras que comprou um material que gera esse poluente. E aí você vai institucionalizando dentro da empresa, as áreas passam a ficar integradas nessa preocupação e ela começa a se preocupar e avançar no engajamento com outros stakeholders, com as áreas. Então eu já tenho, não é? A empresa de tecnologia já passa a desenvolver tecnologia, não só para mim, mas também tecnologias para os meus fornecedores, porque se eu tenho um problema com a matéria-prima, eu vou ter um problema final no produto. Então, não adianta desenvolver somente a tecnologia para aquele produto específico, mas para as matérias-primas. Então, a empresa avança envolvendo também a sua cadeia de suprimentos e cada vez mais integrando empresa e sociedade. E aí ela alcança uma RSC estratégica. Quando a empresa alcança esse estágio de maturidade institucionalizado, ela consegue avançar num modelo de excelência organizacional. E é o que todas as empresas querem, avançar para um estágio de excelência. Fechando a aula de hoje, nós vimos diferentes tipologias de RSC, uma tipologia coercitivo, altruísta e estratégico. A gente viu diferentes engajamentos, empresa e sociedade, numa visão de alcançar o desenvolvimento sustentável. Agora é importante avançar nessa modificação, nesses processos internos.